tá? Bem, o assunto de hoje é integral de funções racionais de seno e de cosseno, tá? Olha, integral, basicamente é integral disso aqui, ó. Integral de P de seno de x, vírgula integração de funções racionais? Não. É outro assunto que usa isso, tá? Sobre cosseno de x. Mas essa é outra técnica? É. Sobre Q de seno de x, vírgula, cosseno de x, dx, integral de funções racionais de seno e cosseno, onde P de xy e Q de xy são funções polinomiais, em x e em y, tá? Por isso é que se diz, são integrais de funções racionais do seno e do cosseno, tá? Ou seja, são integrais desse tipo aqui, ó. Integral do seno de x sobre seno de x mais cosseno de x, tá? Integral em x, integral de 1 sobre 1 mais seno de x mais cosseno de x dx. Desculpe, só um. Perdão, tá? Me empolguei. Integral de... Faz sentido, tá? Apesar de fazer sentido porque o y é constante em relação a x, mas não é o caso, tá? Aqui. Integral de 2 sobre 3 menos cosseno de x dx. E outras variantes. Função... O que é uma função polinomial em x e em y? É uma função desse tipo, por exemplo. P de xy igual a x2 mais 2xy2 mais y3. Você vê que isso aqui é uma função polinomial em x, né? Se você considerar y como constante, isso é um polinômio em x. Se você considera x como constante, dá um polinômio em y, que são funções desse tipo, tá? Então, qual é o método para resolução de... Um método para resolução de integrais desse tipo? É você fazer uma mudança de variável que transforma essa integral aqui na integral de uma função racional, que foi o estudado nas duas últimas aulas. Integral de função racional, que você transforma, tá? Que você decompõe. Qual é a técnica? Decomposição em frações parciais. E aí cada uma dessas frações parciais você resolve com métodos anteriores. Arco tangente, substituição trigonométrica e assim por diante. Um método leva o outro, tá? É tentativa. Às vezes você pode dizer que é tentativa e erro, né? Você transforma para ver se sai numa integral simples ou em integrais mais simples, tá? E o caso é o que ocorre aqui. Como é que eu vou transformar? Veja bem, ó. A integração, as integrais trigonométricas, que foi a primeira técnica, as integrações trigonométricas transformam integral de função, em alguns casos, né?
transforma integral trigonométrica no integral polinomial. Você já viu, né? Aí depois veio a substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica, como é que você faz? Você pega uma função, uma expressão algébrica, vamos dizer assim, transforma numa integral trigonométrica, certo? Aí, frações parciais, você decompõe funções racionais, aí resolve essas integrais usando as técnicas já estudadas. E agora nós vamos transformar isso aqui na integral de uma função racional, que foi o objeto de estudo da aula passada. Como? Usando uma mudança de variável, assim, ó. E isso aí não é... Isso aí está como... Não sei porque o James Stewart, isso é um assunto que se abre, ele coloca isso como um exercício, tá? Mas eu coloco isso como um assunto aqui para vocês. A mudança de variável é a seguinte, ó. É você faz z, quando você tem integral desse tipo, tá? Você faz z igual a tangente de x sobre 2. Ó, a mudança de variável é essa. Z igual a tangente de x sobre 2, com x variando no intervalo menos π, ó. Z igual a tangente de x sobre 2, é evidente, com x variando no intervalo menos π. Tá? Porque se x varia no intervalo menos π, tangente de x, o x sobre 2 varia no intervalo menos π sobre 2 aberto. Aí você pode até usar o arco tangente aqui. Tá bom? Olha, com essa mudança, veja bem, quem é o seno de x? Com essa mudança aqui, tá certo? Tá bom? Com essa mudança aqui, eu te pergunto, tem-se, com essa mudança tem-se, quem é o seno de x? O seno de x é o seno de 2 vezes metade de x, não é? E o seno de 2θ? Quem é o seno de 2θ? Quem é? Quem é o seno de 2θ? Quem é? 2 seno de θ cosseno de θ. Não é? Até aí tudo bem? Até aí ok, né? Não dá para substituir não, porque não sei o que tá querendo. Agora aqui você faz o seguinte: multiplique e divide pelo cosseno de x sobre 2. Porque eu quero que apareça a tangente de x sobre 2. Então, para aparecer a tangente de x sobre 2, divide pelo cosseno de x sobre 2, multiplica pelo cosseno de x sobre 2. Então, isso aqui fica 2. Eu posso escrever assim, ó, seno de x sobre 2 sobre o cosseno de x sobre 2 vezes quem? Cosseno ao quadrado de x sobre 2, que eu dividi pelo cosseno de x sobre 2 e multipliquei pelo cosseno de x sobre 2. Só que, ó, o seno de x sobre 2 sobre o cosseno de x sobre 2, quem é? É a tangente de x sobre 2. Vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Olha, o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é o inverso do quadrado da secante. Secante ao quadrado de x sobre 2, não é? Tá? Então isso aqui eu posso escrever como sendo 2 tangente de x sobre 2 sobre a secante ao quadrado. A secante ao quadrado de x sobre 2 é 1 mais
a tangente ao quadrado de x sobre 2. Está aparecendo aí no vídeo, tá? 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Ou seja, isso aqui tá ruim, tem que trocar o coisa. Ou seja, o seno de x é 2 vezes z sobre 1 mais z2. É isso que tem. É isso que eu tenho, tá? Não, 2 vezes z. Então já tem o seno de x em termos de z. Agora quem é o cosseno de x? O cosseno de x é o cosseno de quem? De 2 vezes x sobre 2. Mas quem é o cosseno de 2θ? É o cosseno ao quadrado de θ menos quem? O seno ao quadrado de θ. Concorda? Viu? Só que o seno ao quadrado, observe, ó, isso aqui é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos... Quem é o seno ao quadrado? É o cosseno ao quadrado menos 1. Vou colocar até aqui entre o seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Desculpe. O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Certo? O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Concorda comigo? Então isso aqui fica o quê? Fica 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Ou seja, isso aqui é 2, tá certo? Sobre o cosseno ao quadrado é o inverso da secante ao quadrado. 2 sobre a secante ao quadrado é 2 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Tá? Entendido? Só que isso aqui é 2. Quem é a secante ao quadrado? É 1 mais a tangente ao quadrado. Então fica 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Ou seja, isso é igual... Bem, isso é igual a quê? Isso é igual a... Quanto é que dá essa conta aqui? Em cima, embaixo fica 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. E em cima fica 2 menos 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. Então fica 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2, certo? Tirando o mínimo, tirando o denominador comum, tá? Ou seja, o cosseno de x é quem? É 1 menos Z2 sobre quem? 1 mais Z2. Então já tem a minha mudança para fazer uma integral desse tipo. Ó. Você tem o seno de x, quem é o seno de x? Quem é? 2z sobre 1 mais z2. Quem é o cosseno de x? 1 menos z2 sobre 1 mais z2. Tá? E quem é a tangente de x? Então você tem o seno é isso, o cosseno é isso. Ó,
Se Z é tangente de x sobre 2, x sobre 2 é o arco tangente de Z, ou seja, o x é 2 vezes o arco tangente de Z. Tá? Então, o dx, quem é o dx, hein? Vamos ver quem é o dx aqui, quem é? O dx é 2 vezes o quê? Derivada do arco tangente de Z é 1 sobre 1 mais E2 dz. Ou seja, o dx, tá certo? O dx é igual a quê? A 2 sobre 1 mais E2 dz. E você agora precisa memorizar só isso aqui, ó. Você precisa memorizar isso. Sin de x é 2e sobre 1 mais E2. Você precisa memorizar isso. Cosseno de x é 1 menos E2 sobre 1 mais E2. Você pode observar que dessa forma, o quadrado dessa expressão mais o quadrado dessa vai dar 1. Pode fazer a conta que dá 1. E o dx, quem é o dx? 2 sobre 1 mais E2 dz. Memorize essas três coisas e faça a mudança de variável que funciona. Se não, vejamos. Tá? Então, o seno de x, 2e sobre 1 mais E2. O cosseno de x, quem é o cosseno de x? 1 menos E2 sobre 1 mais E2. E o dx? 2 sobre 1 mais E2 dz. Tá certo? Tá bom? Lembrando, só um detalhe, lembrando que você está resolvendo uma integral com essa mudança, parece que você está resolvendo a integral só no intervalo menos π. Acontece que são funções racionais de seno e cosseno, então tem período 2π. Tá? Então, se você resolve a integral no intervalo menos π, você resolveu a integral em toda a reta, tá certo? Exceto nos pontos π mais 2kπ com k inteiro. Aparentemente, exceto disso. Mas pelo teorema fundamental do cálculo, se a função que você está integrando está definida na reta toda, você resolvendo nesses intervalos, no intervalo menos π aberto, π, 3π aberto, 3π, 5π aberto, indo para positivo, indo para negativo, por continuidade você resolveu na reta toda. Isso sai pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, certo? Entendido? Tá? Bem, então vejamos, vamos aplicar isso aí, tá? Vamos aplicar isso aí. É periódica, tá tudo ok, tá? Bem, veja, vamos lá, tá? Resolver aqui. Eu nem precisava meter o arco tangente ali não, tá? Dá para fazer aquela conta sem o arco tangente também, tá certo? Dá para fazer aquela conta sem o arco tangente. É só você, tá? Vamos lá, vamos apagar aqui. Então memorize essas informações, a mudança de variável. E vamos a resolver algumas integrais. Ó, começar com essa daqui. Integral lá. Integral de 1 sobre 1 menos o seno de x